na cidade de Juazeiro do Norte, o que prova, evidentemente, a ação da Justiça. É inegável isso, né? Prova a ação da Justiça, o Ministério Público, juízes, enfim, Justiça de uma forma geral. Uma última pergunta que eu faço a Vossa Excelência, em relação, sairá de cada ouvidoria, de cada audiência dessa, sairá um documento, uma publicação que pode ser checada depois pela própria população, será entregue, por exemplo, ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa, Excelência? Esse é o mais importante para poder não cair no descrédito. Sim. Na hora que termina a audiência pública, será lavrada uma ata, deixando registrado todos os pontos, né, tudo que foi feito, e depois dessa ata sairá uma carta de intenções com sugestões, chamada Carta do Cariri. Sim. Nessa carta nós encaminhamos para Fortaleza e lá será feito um relatório circunstanciado. Desse relatório nós vamos encaminhar para cada autoridade competente, principalmente para o Poder Executivo. Principalmente, Executivo, Legislativo e todas aquelas autoridades que podem dar soluções para os nossos problemas, né? Dar vazão para os nossos problemas, né? E depois disso, nós vamos apresentar à presidência do tribunal um projeto em relação ao Juazeiro do Norte, mostrando da necessidade de dizer, da urgência do que deve ser feito urgentemente para dar uma solução imediata, porque existem aí soluções de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. No caso de Juazeiro do Norte, a situação, ao meu ver, ela não é grave, ela é gravíssima, e como dizia o desembargador Ademar Mendes Bezerra, é seriíssima. Né? Então nós vamos encaminhar um projeto para a desembargadora Iracema, mostrando o que é que deve ser feito com urgência, porque tem advogado no Juazeiro do Norte, e os jurisdicionados estão sofridos, tem advogado passando, com permissão da palavra, passando vexame, necessidade mesmo. É verdade. Aqui em Juazeiro do Norte. Então a gente tem que fazer alguma coisa urgente. Né? E outro detalhe, João, que para não cair no vazio, depois de feito tudo isso, nós vamos voltar, não neste ano, mas no próximo ano, nós vamos voltar ao Juazeiro do Norte. Desta feita, a gente não volta mais para fazer uma audiência pública com todos aqueles que participaram, mas pensando algumas pessoas da sociedade e nos reunindo numa mesa redonda e mostrando o que efetivamente foi feito para dar uma satisfação para a sociedade. É essa a nossa intenção. E no caso, por exemplo, desembargador, que haja uma coincidência de, digamos, são 9, né? 9 zonas. 9 zonas. Digamos que num item que seja solicitado aqui, seja numa ou duas mais zonas depois. Aí como seria? Porque o senhor faz disso, que é uma carta de cada região, né? Cada região, ela é elaborada, por exemplo, a região do Cariri, sai a carta do Cariri, a região norte, sai a carta da região norte. Então, saem as sugestões. Aquela sugestão que já foi posta naquela carta do Cariri, então ela vai ser só citada na carta da região norte, dizendo que fazendo referência apenas na região reforçando também, norte, né? Reforçando. Né? Mas eu quero lembrar para os senhores, quero lembrar para toda a comunidade que está nos ouvindo, duas coisas. Primeiro, não deixem de comparecer amanhã, essa é uma oportunidade ímpar, certo? É um momento que o cidadão deve procurar o judiciário para mostrar para o judiciário de que realmente está preocupado com a morosidade do processo, está preocupado principalmente com a violência que está crescendo na nossa região do Cariri. E a pessoal da Polícia Militar, pessoal da Polícia Civil, pessoal da Polícia Federal, todos eles vão estar presentes a esta reunião. E eu vou só reforçar uma coisa que o Joelhário tem dito sempre. Você que está em casa, pode ir sem medo, porque hoje não é mais como antigamente, que as pessoas tinham medo de juiz. Então é uma oportunidade que se tem para expor aquele sentimento de necessidade de uma região. Eu acredito que com uma justiça forte, a democracia cresce. Não é? Muito mais do que com um executivo forte.
até mesmo muito mais do que um legislativo forte. Se o judiciário for forte, acho que a democracia cresce. E pode ajudar o executivo e o legislativo. Não é? Eu não tenho dúvida em relação a isso. Não é? E recentes pesquisas até dizem que o judiciário, em termos de confiança e credibilidade, embora tenha as reclamações, né, está acima, na avaliação do povo brasileiro, está acima do executivo, está acima do legislativo, principalmente está acima do legislativo e muito mais acima do que o executivo, não é? O que prova que a população efetivamente, embora reclame, deposita, de fato, muita confiança no nosso judiciário, no judiciário. João, mas eu acho o seguinte, você falou, acho, já fazendo a minha conclusão aqui, eu acho 3 coisas rápidas para colocar. Primeiro, eu acho que tanto o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, eles devem ser fiscalizados, devem ser transparentes. Porque os 3 são bancados pela população. Então, todos os 3 têm os seus problemas e têm suas dificuldades. Sim. Eu me lembro aqui, o ministro Marco Aurélio de Mello escreveu um artigo, ele dizendo o seguinte: o judiciário, o ministro Marco Aurélio de Mello é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, completou há 2 semanas 25 anos que ele está no Supremo Tribunal Federal. E é um dos ministros mais polêmicos e tem mais conhecimento de direito. E ele disse o seguinte: o judiciário deve atuar com absoluta transparência. O juiz em si é um agente do Estado. Em última palavra, é um servidor público não podendo sentir-se acima do bem e do mal. Exerce o juiz missão sublime, o julgamento dos próprios semelhantes, a procedência ou improcedência dos cidadãos em geral, os conflitos que surgem no dia a dia da vida em sociedade. Ele deve, portanto, prestar conta aos contribuintes. E eu acho que essa audiência vai na linha, eu escrevi um artigo há uns anos atrás. Há 9 anos, no jornal O Povo. O Povo escrevia ouvidorias de justiça. Antes de ter essa ouvidoria, era uma ideia do CNJ. E eu dizia lá que o seguinte, que a população, por exemplo, essas audiências como vai acontecer amanhã, a instalação de ouvidorias como essa que é coordenada e administrada pelo desembargador Nonato Silva Santos, é a possibilidade da população e a sociedade civil organizada colaborar no controle da atividade administrativa e financeira do judiciário e ético-disciplinar de seus membros. Não significa que vai controlar o conteúdo das decisões judiciais, não é isso. É a questão da gestão, é a questão de ouvir, é a questão de chegar... Doutor Raimundo Nonato, aqui desembargador para a gente, só foi saber que necessita de juiz porque foi ouvir o juiz, foi ouvir o jurisdicionado. Então, por exemplo, Juazeiro aqui, você falou do mutirão. Mutirão resolve uma questão pontual, mas não resolve uma questão conjuntural, pontual. Mas não resolve a estrutura. É importante o mutirão para quem já está um tempão esperando esse processo ser julgado. Mas a ouvidoria vai dar um passo mais além com ele. Defende o mutirão, mas defende que tenha, não sei qual é a proposta final do desembargador Nonato Silva Santos, mas defender assim: ter um juiz, ter assessores, ter um juiz titular, ter um substituto, cada vara, redistribuir esses processos. Aqui tem vara de execução penal. Será o caso de ter uma vara de execução penal do Cariri? Né? Será o caso de ter os juizados cíveis de um lado, criminal do outro, e os juizados móveis, como o desembargador propôs? Para mim, o maior problema é o tamanho da justiça, né? Através do seu número de servidores, até de procuradores mesmo, de número de magistrados, de varas, né? Parece que em agosto agora o tribunal vai dar posse, não sei se passaram 112 no concurso. Nós vamos dar posse a 80 juízes 80 agora. juízes. 80 juízes. Na verdade. Que vai melhorar, mas precisa ter uma demora, mas vai ser uma melhora já substancial. Bom, é uma honra ter aqui o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Repito, ele é juazeirense, jovem desembargador, colocado à condição de desembargador por merecimento, segundo o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, juazeirense, irmão do desembargador Teodoro Silva Santos, não é? E o doutor Raimundo Nonato é também o presidente do colegiado de ouvidores dos tribunais de justiça de todo o Brasil. Quer dizer, um juazeirense que sai da região do Cariri e que brilha no cenário jurídico nacional como presidente do colegiado, né? Ele é ouvidor geral do Tribunal de Justiça do Ceará e presidente do colegiado de ouvidores gerais dos tribunais de justiça de todo o Brasil. Vai coordenar amanhã, pela manhã, no Memorial Padre Cícero, a primeira audiência pública do Poder Judiciário do Estado do Ceará, aqui na cidade de Juazeiro, e a primeira das 9 audiências que serão realizadas em toda a jurisdição do nosso Tribunal de Justiça. Excelência,
Obrigado, muito obrigado. Estamos honrados com sua presença, com esses esclarecimentos, com essa conversa com o público, enfim, com esse tempo que a gente dedicou aqui, pela importância que a gente dá a esta audiência, ao assunto, Poder Judiciário, que é tão demandado e tão acreditado pela população, e a gente quer que cada vez mais, como se trata de algo que é para ficar cada vez mais perto do povo, aí a gente fica cada vez mais animado com toda essa possibilidade. Foi uma honra revê-lo, um prazer grande revê-lo, e espero que amanhã possamos fazer história no nosso judiciário, começando aqui pela sua terra, pela terra do Padre Cícero, pela terra que o viu nascer. Muito obrigado, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Eu agradeço e mais uma vez eu digo, começamos pelo Juazeiro com as bênçãos do Padre Cícero, né? Pedindo as bênçãos do Padre Cícero, pedindo permissão a ele para poder fazer nosso primeiro encontro aqui. E faço um apelo para que toda a comunidade da região do Cariri compareça a esse encontro, é um encontro histórico muito importante. A legitimidade do Poder Executivo e do Poder Legislativo, ela vem do voto, porque tem a eleição. A legitimidade do juiz vem da sua caneta, da sua decisão, do seu despacho, né? Mas a legitimidade maior do Poder Judiciário vem justamente do povo. Se o povo não estiver presente na participação de forma democrática, né? Se não estiver presente na participação da administração do Poder Judiciário, porque ele paga os seus impostos, a situação não anda lá muito boa e nós não temos um país muito republicano. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Boa tarde também ao nosso querido advogado André Luiz de Souza Costa, assessor jurídico e institucional da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Muito obrigado, doutor André. João, rápidas palavras, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o debate aqui com o desembargador Nonato Silva Santos, com os ouvintes, e aqui não é nem uma troca de confetes, nós sabemos que seu programa é o que tem mais audiência e mais credibilidade na região, por isso resolvemos vir aqui, é a segunda vez que eu venho, e isso é um reconhecimento de público, porque a gente precisa também saber aceitar convite, saber pedir e também saber agradecer. E é uma gratidão minha, pessoal, vir nesse programa, o tempo que nós ficamos aqui debatendo essas questões, um apoio efetivo do programa e do João Hilário e de sua equipe à realização dessa audiência. E eu acho que é sempre um bom debate aqui, nós fazemos nesse espaço, nesse seu programa, que tem credibilidade. Eu agradeço e eu queria dizer para os ouvintes que a assessoria jurídica de relações institucionais da presidência da Assembleia está aberta também à população, quem procurar, ou ligando para a Assembleia, ou for a Fortaleza, porque a presidência, a atual gestão do deputado Zezé Albuquerque é uma gestão que se preocupa também, dentre outras coisas, em ouvir a população. Muito obrigado, João Hilário. Muito obrigado, doutor André, também. O sargento Gonçalves manda um grande abraço para o desembargador, diz que é uma honra vê-lo desembargador da Tribunal de Justiça. Os amigos estão ligando. Um grande abraço.